Olá, eu sou Thaís Ferreira, preta, mulher, mãe e ativista social do Rio de Janeiro, e venho falar brevemente sobre o racismo na publicidade. Eu quero começar dizendo que reconhecer o racismo é básico e executar ações antirracistas é um movimento necessário, mas ainda insuficiente. Pessoas pretas precisam de reparação histórica e restituição plena em todas as áreas. Dito isso, eu reconheço que existe algum esforço por parte de algumas marcas e do próprio mercado publicitário no reconhecimento de que a maior parte dos brasileiros é negro. Hoje, todos deveriam saber que, segundo o IBGE, pessoas pretas e pardas representam 56,10% da população brasileira. Vale reconhecer a pesquisa da Oldversity, divulgada pelo Grupo Croma no fim de 2019, que mostrou que a publicidade brasileira ainda é racista. O estudo ouviu algo perto de 2.000 pessoas de todas as regiões do país, das classes A, B e C, com mais de 16 anos, e evidenciou que 37% dos entrevistados entendem que a publicidade no Brasil ainda é racista. Segundo a publicação da Todos, realizada a cada 6 meses pela agência Reds em parceria com a ONU Mulheres, a participação de mulheres negras como protagonistas nos comerciais saltou de 4% para 25%. E sim, esses pequenos avanços precisam ser valorizados e utilizados como base e evidências para promover ainda mais participação de pessoas negras em toda a cadeia da publicidade. E outros retrocessos precisam ser combatidos, já que entre os homens a participação de negros saiu de 1% para apenas 13%, sendo que a maioria continua sendo de negros como coadjuvante nas propagandas. Eu acredito que seja pertinente ler com atenção o que diz a socióloga e ativista Patricia Hill Collins. Ela cita produções cinematográficas recentes, como o filme Pantera Negra e a obra da cineasta Ava DuVernay, para afirmar que estamos na era de ouro da representação das mulheres negras na mídia, sem deixar de lançar um alerta. A representatividade pode ser sedutora, mas não é suficiente se não vier acompanhada da participação nos espaços de poder e tomada de decisão. Ela fala ainda sobre o conceito de imagens de controle, que pode ser facilmente aplicado no mercado publicitário. Imagens de controle podem ser positivas ou negativas, e são essas imagens que podem controlar pessoas negras quando essas pessoas acreditam nessas imagens. O mercado, por exemplo, sempre esteve habituado a projetar imagens maravilhosas sobre pessoas brancas, como mais inteligentes, mais bonitas ou merecedoras de liderança, de atenção e o que seja. E durante a maior parte do tempo, as imagens de controle negativas foram muito bem utilizadas pela publicidade para excluir pessoas negras dos seus anúncios. Será que vocês conseguem lembrar de alguns cases e evidenciar as diferenças, os avanços, os atrasos e as oportunidades? Eu gostaria de despertar mais perguntas do que trazer respostas com essa fala. E não resta dúvida de que esse é um debate urgente e que os resultados chegam de forma muito lenta mesmo. Por fim, deveria ser óbvio, mas é sempre bom destacar: toda equipe que não tem pessoas negras, e eu digo pessoas no plural mesmo, contribui diretamente para a perpetuação do racismo no mercado publicitário. Obrigada, pessoal. Até a próxima.